Bom, olá. Uma aula do módulo 6, aula de funções financeiras. Nós vamos ver algumas funções financeiras do Excel. As funções que nós veremos: função VF, função taxa, função NPR, PGTO. Bom, aqui eu tenho uma planilha de aplicações financeiras. E aqui eu tenho os nomes dos clientes, a taxa de juros, no qual está rendendo a aplicação dos clientes, a quantidade, quantas aplicações, né, o número de quantas aplicações e o valor da aplicação. Então, essa planilha aqui, resumindo, o Carlos Eduardo deposita todo mês lá no banco R$ 100, rendendo a uma taxa de juros de 10% ao mês, e ele vai fazer esse depósito de R$ 100 durante 10 meses. E o que nós queremos saber aqui é, ao final desses 10 meses, quanto que o Carlos Eduardo vai resgatar dessa aplicação? Seria o valor futuro, função VF. Então ele vai resgatar o principal mais os rendimentos, rendendo a 10% ao mês. A função que vamos utilizar para descobrir esse valor futuro que o Carlos Eduardo, que esse cliente Carlos Eduardo tem a resgatar, é a função VF. Então vamos aqui inserir função. O interessante daqui é que o Excel traz as funções separadas por categorias. Então se você clicar aqui na flechinha, tem aqui funções financeiras. Aí está tá separado aqui todas as funções financeiras que o Excel disponibiliza. São várias funções. Se você der um clique em cima delas, aparece aqui um resumo do que ela faz. Mas aqui nós estamos interessados em achar o valor futuro. A função é a VF. Vamos digitar aqui VF, pesquisar, função VF. Bom, é essa função aqui. Para achar a VF, pede aqui a taxa. A qual taxa de juros está essa aplicação? Temos aqui que é 10%. NPR é o número de períodos. Temos aqui que são 10 períodos. PGTO é o quanto ele tá, valor da aplicação, quanto que ele está lá aplicando todo mês. Temos aqui que é R$ 100. O VP no caso é se ele deu alguma entrada, algum valor presente. Nesse caso a tabela não traz nada, o valor é zero. Não, o tipo aqui representa o vencimento do pagamento. Podemos deixar em branco. Então vamos, ok. Aqui está. R$ 1.593,74 é o valor que o Carlos Eduardo vai resgatar depois desses 10 meses, aplicando R$ 100 a uma taxa de juros de 10%. Vamos utilizar a flechinha aqui, a cruzinha, melhor, para descobrir dos outros clientes. Então, temos aqui o dos demais clientes. O importante, como eu comentei, mas importante frisar, é que como estamos tratando de funções financeiras e funções financeiras são entradas e saídas de caixa, então é importante usar os valores monetários em moeda ou em contábil. Então pode ver aqui que os valores monetários estão em moeda. Que a gente aprendeu isso em outras aulas, né? Então, aqui são valores negativos, porque o cliente está desembolsando, é uma saída de caixa, e no final é um valor positivo, que ele vai receber esse dinheiro, é uma entrada de caixa. Bom, aqui o que a gente já achou o que nos interessava, o valor futuro, mas se por acaso a gente não tivéssemos a taxa de juros, tivéssemos o valor futuro, a quantidade de aplicações e o valor da aplicação, poderíamos achar a taxa. A função, neste caso, é a função taxa. Função taxa
vai pedir o número de períodos, o valor da aplicação mensal, valor presente 0, valor futuro acabamos de achar, tipo pode deixar em branco, ok. Aqui temos que a taxa de 10%. São os mesmos valores, porque estamos utilizando os mesmos dados. Agora, se a gente quiser saber a quantidade de aplicações que o cliente precisa fazer para receber esse valor ao final da aplicação, a função que utilizamos aqui é a função NPER. Então vamos aqui pesquisar NPER, que pede o valor da taxa, o valor do pagamento mensal, valor presente 0, valor futuro que nós achamos. Temos aqui, arrastando a cruzinha, achamos de todos os clientes. Se quiséssemos saber o valor da aplicação, tivéssemos esses 3 dados e não tivéssemos o valor da aplicação mensal, aqui a função é a PGTO. Vou pesquisar PGTO. Função PGTO. Taxa de juros, 10% ao mês, do cliente Carlos Eduardo. O número de períodos, 10. Valor presente, 0. Valor futuro, 1.593. Ok. Bom, aqui nós vimos como utilizar as principais funções financeiras para encontrar o valor futuro, a taxa de juros, o número de períodos e o valor da aplicação. As demais funções financeiras do Excel seguem o mesmo raciocínio. Sempre você tem 3 dados e quer saber um quarto. Então, sempre que você vier aqui, segue o mesmo raciocínio que nós utilizamos. Por hoje é só isso, ficamos por aqui. Até mais, gente.